Olá e sejam bem-vindos e bem-vindas à previsão do nosso mês de julho do ano de 2021, um mês em que as coisas andam. Então, começando como sempre pela parte numerológica, para a gente entender este mês de julho, o que nós temos? Nós temos um mês que está situado dentro de um ano 5 de movimento e transformação, um mês que ele puramente, a sua base, a sua energia de julho por si só é regida pelo número 7, que nos traz respostas, que nos traz movimentos mais profundos em busca de respostas, e isso tudo culmina em um mês regido aqui neste ano de 2021 pelo número 3, que é um número de colheitas, é um número de desbloqueios, e principalmente é um número de expressões. Se o mês de junho, regido pelo número 2, teve uma energia mais lenta, aqui as coisas tendem a acontecer de forma mais rápida e mais acelerada. O número 3 ele é famoso por trazer aqui ao ápice algumas possibilidades. Então aqui geralmente nós temos colheitas de coisinhas que vêm andando e que principalmente das que tiveram início no mês de maio, que ficaram esses meses aqui fermentando, para trazer aqui algumas respostas e alguns resultados. A chave dos processos de meses regidos pelo número 3 tende a ser a comunicação e a expressão. Podemos esperar ao longo desse mês, por exemplo, uma série de manifestações, de expressões, tanto artísticas quanto individuais. Essa energia afeta no nível macro, dentro da esfera das notícias, como cenários políticos, cenários científicos, com a relação à questão da CPI, e também num cenário micro, em que a chave dos processos tende a ser a livre expressão e comunicação. Então, só para compreender, se nós estamos ali, por exemplo, eu estou num mês pessoal que ele fala de movimentações e mudanças. Essas movimentações e mudanças vão vir através de comunicação, diálogo e expressão. Se eu estou num mês ali que está falando sobre ambições, que eu vou achar brechas para alcançá-las, já sei que é por comunicação, que é por expressão, por conversas. De ajustes, idem. Caminhos que se abrem, idem. Então, nossa energia micro, sempre dentro dessa energia macro, e de alguma forma essa questão de comunicação, expressão, de externalizar, tende a ser o nosso ponto mais forte com relação ao mês de julho. Com relação aos arcanos que estarão regendo esse mês, nós temos um alinhamento extremamente forte e perfeito que nos traz aqui alguns resultados que a gente pode alimentar bastante esperanças com relação ao cenário em geral. Os nossos arcanos maiores que estarão regendo esse mês, eles têm esse alinhamento perfeito. Nós temos a Imperatriz, o Enforcado e o Mundo. Dentro do tarô, essa configuração exata, ela denota ali uma gestação com um nascimento perfeito, A Imperatriz, ela representa a mãe, o Enforcado ali, que é aquela cartinha ali com a figura de cabeça para baixo, representa a criança dentro do ventre, e o Mundo representa o nascimento. Quando nós temos essa configuração, nós temos um alinhamento perfeito de algo que é gestado, desenvolvido e nasce, nesse caso, dentro desse próprio mês de julho. Então, nós podemos realmente esperar um processo bastante acelerado, com muito foco no enforcado. Eu vou explicar o que tudo isso na verdade quer dizer. Por começar sendo regido pela Imperatriz, o mês de julho ele nos faz promessas. É uma carta de esperança, é uma carta de fertilidade, é uma carta de espera, de expectativa por algo ali que vai nascer. Então nós vamos começar o mês, muito possivelmente nas primeiras semanas, já com alguma promessa, com alguma esperança, com alguma expectativa. O enforcado ele é o resultado desse processo. Muito possivelmente, para além desse significado do desenvolvimento em si, o enforcado ele quer nos falar muito sobre sacrifícios, sobre cortes, sobre pessoas que são depostas, e também nos traz a questão da mudança de pontos de vista, e isso também é bem importante, dando uma continuidade para a série de revelações que a gente já teve ali no mês passado, e nos trazendo outras perspectivas que nós não contávamos. E o mundo, por fim, dentro de qualquer contexto dentro do mundo do tarô, ele nos traz esse alinhamento perfeito, ele é o ápice do processo, ele é o parto, ele é o nascimento, nos dizendo que de todos esses processos que estão acontecendo, tem-se a chegar a algum resultado satisfatório ao longo desse mês. Então nós temos um mês de energias muito alinhadas. Se tivermos ali atrás aquele mês de junho que foi impactado pelo número 2 e dentro da astrologia pelo Mercúrio retrógrado, aqui nós temos uma compensação, um mês que ele tende a acontecer mais fluido, com muitas expectativas, com muitas promessas e promessas que se cumprem ainda até o final do mês.
Em uma esfera macro, isso quer dizer a tendência a chegar a conclusões ao longo do mês de julho, mesmo dentro da nossa vida particular. Então, alguns processos que a gente inicia aqui em julho, eles tendem a nos trazer respostas até o final do mês. Então, podemos achar ali soluções para coisinhas que estão postas, que às vezes podem vir justamente desse movimento de mudança de perspectiva e de ponto de vista, e de não ter medo de abarcar ali outras opiniões e de não ter medo de sacrificar essas opiniões antigas em prol do nosso objetivo. Para além disso, nós temos duas runas nórdicas regendo aqui o nosso mês, que são extremamente relevantes e que fecham muito bem com essa perspectiva ali do que nós vimos da imperatriz da fertilidade, da questão do nascimento. A Berkana, para além, né, de simbolizar ali uma gestação, que ela é até bem simbolizada ali por esse formatinho dela, né, desse B, ela nos traz também essa questão da inspiração na bétula, que é uma árvore que ela se espalha rapidamente. Então aqui ela nos fala muito dessa aceleração de processos, de processos que eles acontecem, que eles têm um crescimento de forma rápida e acelerada. Tanto o Berkano quanto a Ferruz são runas que nos falam muito sobre a abundância, sobre prosperidade e sobre processos que eles atingem ali um certo ápice. Então tende a ser um mês realmente com bastante esperança, com bastante promessa, tanto em nível político, quanto em nível científico, quanto na esfera micro, que é, como eu sempre digo, influenciado por essa nossa esfera macro. Então tende a ser um mês vantajoso que nos faz muitas promessas, mas por isso, e até porque nós já vamos entrar na deusa que estará regendo esse mês, nós temos que ter um cuidado com a empolgação ali no financeiro. Às vezes promessas demais faz com que a gente se fie muito naquilo que está crescendo e a gente, por exemplo, gaste mais do que tem baseado nessas promessas. Então, uma coisa que tem que ser observada na esfera macro é essa questão de um cuidado com as expectativas para a gente não se precipitar. E isso vai ser visto tanto na macro quanto na micro. Mesmo que as coisas estejam se desenvolvendo bem, sempre um cuidado, porque aí agora vamos falar então sobre a divindade que vai estar regendo esse mês de julho. E por fim, a divindade que rege esse mês de julho é a nossa deusa Atena. A Atena vai estar nos falando de sabedoria, vai estar nos falando de estratégia e vai estar nos falando dessa parte mais racional. Então essas energias, tanto macro quanto micro desse mês, elas trazem muito essa questão da racionalidade, da estratégia e, é claro, da verdade e do enxergar além, simbolizado ali pela coruja, que geralmente é representada ali junto. Então é isso que a gente pode esperar com relação às energias macro e micro desse mês. E agora a gente confere então alguns detalhes sobre o que nós podemos esperar referente aos fatos desse mês de julho. Diferente do mês de junho, regido pela morosidade do número 2, julho tende a ser um mês acelerado. Processos iniciados em maio tendem a expandir e florescer. Desta forma, julho traz consigo colheitas e desdobramentos. O que antes parecia empacado, enrolado, tende a se mover e se transformar. Ramificações e consequências se fazem perceptíveis no mês de julho. A força de expansão e expressão traz à tona a necessidade de externalizar e eclodir, o que possivelmente será percebido na forma de processos e idas às ruas. Insatisfações e posicionamentos são colocados para fora e são percebidos muito fortemente durante o mês de julho. É o mês de expressar e se comunicar. Depoimentos começam a surgir com cada vez mais elementos novos, fazendo com que novos pontos de vista sejam adicionados, podendo chocar. Histórias ocultas surpreendem e revoltam ao virem à tona, alterando alguns rumos que vinham sendo tomados. A mudança de percepção é muito sentida em esfera micro também, trazendo compreensão para antigos dilemas e possíveis soluções. Julgamentos se intensificam e sofrem reviravoltas. Sentenças serão dadas e quedas serão vistas. É um mês kármico e com colheita de consequências. Pessoas em cargos altos serão depostas. O mês de julho tende a lançar luz naquilo que estava escuro, o que gera um efeito de expectativa, esperança e promessa de ajustes, alinhamentos e dias melhores. Em julho, a voz de quem se expressa com certeza será ouvida e trará modificações aos contextos, sejam eles macro ou micro.
Bom, gente, então é isso que a gente pode esperar para o nosso mês de julho: manifestações, expressão, soluções, problemas que começam a chegar ali no seu ápice, expectativas. Tende a ser um mês acelerado, em que as coisas acontecem de forma rápida e também com muitas notícias positivas em meio a alguns sacrifícios e mudanças de ponto de vista. Então eu espero que julho traga ali o que a gente está precisando. Desejo uma boa sorte e